Graça e paz, amados. O que eu venho compartilhar com os irmãos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre fé versus circunstâncias. A gente tem vivido muito um tempo de rumores ruins, né? No dia a dia, na sociedade, na política, na economia, muitas vezes na nossa vida familiar. Nós temos ouvido os rumores de, talvez, os médicos dizendo diagnósticos que são ruins e que demandam um grande milagre do Senhor, outras situações com os filhos, enfim, rumores ruins que assustam muitas vezes e que nos deixam extremamente fragilizados, amedrontados e confusos naquele momento de que recebemos a notícia, impactados com aquilo, e agora? Como eu vou proceder diante disso? E meditando um pouquinho na palavra, veio a passagem de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até mais ou menos o 33, que nós vamos ler. Nosso mestre nos ensinando, através dos seus discípulos, né, como nos portar diante de ventos fortes, diante de tempestades que nos amedrontam. Então diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu vou ler até aqui. Amados, que coisa mais linda essa palavra, né? Que nos ensina grandes lições. Aqueles homens, os discípulos, caminhavam com Jesus naquele tempo, como nós caminhamos hoje. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ministrando a palavra, revelando-nos a palavra em todo o tempo. Nós estamos lá com Ele, diante de situações em que devemos tomar decisões de fazer isso ou aquilo em todo momento da nossa vida. Se estamos dirigindo, vamos virar para a direita ou à esquerda, enfim, tomamos decisões em todo o tempo de nossas vidas. E o Senhor está conosco, como estava ali com aqueles discípulos. E fala que a quarta vigília da noite representa mais ou menos entre 3 a 6 horas da madrugada. Então, quando o Senhor anda sobre as ondas, sobre o mar, mais ou menos nesse horário, eles já estavam sendo açoitados pelas ondas. E quando a gente está em momentos de rumores, de notícias assustadoras, aí vem aquele medo. E o medo provoca uma série de coisas, dúvidas, incertezas, inseguranças,
eu não vou conseguir, como que eu saio disso? A gente começa a ficar agitado. Muitas vezes, se a gente está num quarto escuro e começa a ouvir barulho, você já começa a conjecturar coisas, parece que você já começa a ver coisas. O medo provoca isso. É insuportável nos deixar envolver por esse medo, porque ele é assustador mesmo. Ele nos faz ficar desesperado de tal maneira que a gente começa a se precipitar, tomando decisões que não deveríamos, ou muitos se suicidam por conta dessa situação incontrolável dentro de si. E aí vem Jesus, neste momento em que eles estavam sendo açoitados pelas ondas, e os discípulos ficaram assustados, né? Naquela hora, porque eles já estavam envolvidos por temores. Mas diz a palavra que logo Jesus já falou para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu acho lindo o nosso Senhor, sempre nos motivando, sempre nos dando palavras de ânimo, sempre dizendo e relembrando: eu estou com vocês. O tempo todo ele está ministrando que ele está conosco, que ele está junto para tudo que a gente precisar, que ele está amparando. Então, diante das circunstâncias, nós precisamos focar ainda mais na palavra dele. Os tempos agora são tempos difíceis em todos os sentidos, dentro de nós, no que diz a nossa alma, em toda a santificação que a gente busca. Muitas vezes a gente tenta trabalhar isso, precisamos de nos libertar de conceitos e sofismas e coisas que a gente entende de forma errada. Então a gente muitas vezes tem esse conflito interno. Nós temos vivido os tempos difíceis com relação, muitas pessoas com relação à família, com relação ao trabalho, com relação à economia, enfim, tudo isso que a gente falou no começo. Mas o nosso mestre está sempre dizendo: tem de bom ânimo. Sou eu, não temas, eu estou com vocês. Então, firme-se na minha palavra. Quando ele diz em Isaías 41:10, muito especial essa palavra: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele reafirmando mais uma vez, ele está conosco. Confie nele, confie em mim. Ele diz, né? Para que nós precisamos firmar realmente nisso, irmãos. É tempo da gente, e fora de tempo, eu acho que já passou da hora, de nós de fato assumirmos essa posição de cristãos mesmo, de verdade, de servos do Altíssimo, de ficarmos firmados na palavra dele. Porque hoje, por exemplo, na pedra, eu tive medo. Já estava difícil naquele momento e ainda tinha que subir mais outro tanto que eu não sabia o que eu encontraria para lá. Entretanto, eu olhava para trás e como que eu vou descer aquilo? Eu tive medo. E a minha pequena ainda chorou e eu fiquei mais tipo, e agora? Subo ou paro por aqui? Mas aí me veio a palavra na mente. Filho, eu estou com você. Eu te esforço, por isso que eu li esse versículo. Porque ficou muito vivo. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu estou com você. Pode ir, Michele. Aí eu falei: Marina, vamos, filha, porque Deus está conosco. A gente tem que confiar nele, nós precisamos confiar. Nós vamos contemplar as maravilhas do Senhor. Irmãos, se nós confiarmos nessa palavra, nós contemplaremos as maravilhas, porque foi difícil o percurso. Mas quando estávamos lá em cima, ai, que delícia. Como estava gostoso aquele culto na pedra. Como foi gostoso, eu senti a presença do Altíssimo. Pude contemplar um pouco do que ele construiu para nós. Então, eu tive uma lição. Que muitas vezes, como esses homens, diante de mar agitado, diante de rumores ruins, diante de ventos fortes, diante de trilhas difíceis e assustadoras, ele está conosco. O Todo-Poderoso está conosco.
E operando o Senhor, ninguém pode impedir. E por que nós tememos? Se ele diz insistentemente, em vários momentos da palavra, ele reafirma, não temas. Então nós decidimos, eu creio que na hora que ele disse para Pedro, que ele falou, homem de pequena fé, quando ele disse isso para ele, eu fui um pouco buscar sobre essa questão de sentir medo. Nós podemos escolher não querer sentir medo. Não é uma coisa que aquilo não pode nos comandar, porque a hora que a gente fala, que a gente põe e medita na palavra, porque se a gente deixa o medo, ele toma conta da nossa mente, ele toma conta de nós. Se a gente meditar nas coisas do alto, no tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, aquilo, o reino do Senhor começa a nos envolver de tal maneira que nós vamos nos tornar cada vez mais fortes para enfrentar aquilo. A estrutura, por mais que esteja difícil, ele está junto conosco e a gente vai com aquela estrutura pautada na palavra, da presença dele, das direções dele, da sabedoria dele. E nós vamos passar pelas situações difíceis de uma forma que os que nos rodeiam vão dizer alguma coisa diferente nesse povo. E eu quero isso para mim. O que tem nesse povo de diferente que eles, diante de situações, porque todos nós passamos por coisas ruins, crentes e não crentes. Assim como nós temos o sol e a chuva para crentes e não crentes, nós passamos por dificuldades, crentes e não crentes. Entretanto, há diferença entre aqueles que servem e os que não servem o Senhor. Nossa forma de portar diante das circunstâncias difíceis, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, mostra quem é Senhor em nossas vidas. Nós precisamos entender isso em todo o tempo, irmãos. Porque o inimigo de nossas almas, ele agora, ainda mais nesse tempo em que a igreja tem declarado com veemência que está perto o arrebatamento, está perto a volta do Senhor, a gente vê ainda mais ataques do inimigo de nossa alma. Entretanto, é para nós temermos? Não. É para nós ainda mais nos posicionarmos como filhos de Deus, que somos imitadores do Mestre. O nosso Senhor nos mostrou. Ele passava entre aqueles fariseus que queriam matá-lo. Diante de precipícios, aqueles homens queriam empurrá-lo. Empurraram? Não. Por quê? Porque o soberano não deixou. Ele é Senhor. Ele comanda céus e terra. Todos os joelhos se dobrarão e declararão que Ele é Senhor. Ele tem o controle e o comando de todas as coisas. Irmãos, isso tem que ser vivo dentro de nós. Por mais que pareça que mundialmente haja caos, o controle continua nas mãos do Eterno. Ele colocou a areia por limite do mar, justamente para nos enfatizar que Ele coloca limite em tudo. Até onde o inimigo pode tocar, e a gente vê isso na vida de Jó. Ele colocou limites. E se ele permite alguma coisa acontecendo em nossas vidas, é para nos ensinar algo. É para nos ensinar princípios valiosos. É para nos ensinar uma forma de agir, é para a gente crescer. Irmãos, crescer dói. Já viu adolescentes com dores no físico? Muitos têm essa dor. Crescer, deixar de ser meninos e sermos adultos espirituais. Muitas vezes a gente precisa passar por momentos de provações e dificuldades e circunstâncias difíceis, porque, infelizmente, a gente, quando está numa boa, dificilmente a gente busca com intensidade o Senhor. Entretanto, quando a gente está sensibilizado por alguma dificuldade, nós nos derramamos, nós clamamos. Por quê? Porque verdadeiramente sabemos que o socorro vem do Senhor que fez céus e terra.
Então, se nós sabemos que quando temos problemas, o socorro vem do Senhor que fez céus e terra, por que não em todo o tempo? Em todo o tempo, irmãos, nós andarmos com Ele, nós veremos os paralíticos, tocaremos neles e eles se levantarão. Acontecerão como aconteceu com esses homens, que a sombra de Pedro curava, por causa da intimidade do tempo dele junto com o Senhor. Um coração disposto a ouvir e obedecer. Irmãos, vale a pena, nosso Senhor é maravilhoso. Ele é Deus forte, Ele é nossa bandeira, Ele é nossa identidade. Ele é nosso refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente. Ele é Senhor de nossas vidas. Ele enviou um Espírito da verdade para habitar em nós. Ele disse que não nos deixaria sozinhos. Ele é maravilhoso. E nós precisamos tomar essa posição de fé diante dessas circunstâncias. Fé na sua palavra. Muitas vezes, quando eu estou enfrentando problemas, eu busco na palavra. O que a palavra diz sobre esse problema? Como se fosse um computadorzinho. Busca aqui, tipo hoje na rocha. Veio aquela palavra pelo Santo Espírito, Ele nos faz lembrar. Ele é maravilhoso e aquilo acalmou o meu coração. Aquilo é como se Ele estivesse em todo o tempo nos lembrando. Eu estou com vocês, não fique com medo, filha. Eu estou junto aqui. Parece assustador, mas aquele salmo que o pastor Maurício leu no início, que como os montes estão ao redor, né, de Jerusalém, o Senhor acampa ao nosso redor. É verdadeiro isso. É muito verdadeiro, isso é real. É real de tal maneira que se pode tocar com a fé. Eu vivi muito momento de desespero, muitas vezes, mas nesses momentos eu vi sobrenaturalmente a mão do Senhor atuando, porque Ele é o meu cabeça, a minha cobertura, e eu não tenho ninguém a não ser Ele. Então eu digo de um Deus que é real, eu digo de um Deus que é verdadeiro. O rabino, eu peguei uma frase de um rabino chamado Marcos Barreto. Ele disse assim sobre fé. A fé do original, né, do grego, pistes, e no hebraico é emuná. Então, no hebraico a palavra fé quer dizer confirmar aquilo que está escrito. Se tratando de fé, seria vivermos conforme está escrito na Bíblia Sagrada. É você crer na veracidade e na infalibilidade da Bíblia. É obedecer aos seus ensinamentos, disse esse rabino. E aí, quando você vai também no Stronger para pesquisar o que isso quer dizer, também reforça sobre pistes e fala convicção da verdade de algo. A convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. O provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Então, se Ele é tudo isso, por que tememos? Por que nos deixamos envolver com rumores ruins, com más notícias? Nós precisamos focar no que a palavra nos orienta. Para nós pensarmos em tudo aquilo que é do alto. Para nós meditarmos na palavra. Eu vejo que quando ele disse para Josué, olha, medita nessa lei, de dia e de noite, é justamente para isso. E se nós formos ver em Josué, ele venceu os inimigos e entrou na terra prometida. Mas aquele homem, ele firmou os olhos dele na palavra do Senhor. Quando ele foi com aqueles espias, a maioria viu dificuldades. Mas ele, Caleb, viu a grandeza do Deus vivo, aquele que tinha aberto o mar para eles passarem, e o resto do mar engolido os inimigos, aquele que trabalhava, o Senhor que colocou colunas de fogo para eles durante a noite, uma nuvem durante o dia. Ele contemplou os milagres de maná que eles recebiam. Então, esse homem deixou que aquilo envolvesse. Aquela palavra maravilhosa, cada movimento de Deus. Irmãos, vamos nos lembrar de cada benefício que o Senhor fez por nós.
Os salmos que diz para nós lembrarmos de cada um dos seus benefícios é justamente, lembra do que vocês já viveram comigo. Lembra, diz o Senhor, de tudo que eu já fiz para vocês, todos os milagres que eu operei, tudo que tenho feito. Lembra disso, firme na minha palavra, busque a minha presença. Cada vez mais, Ele nos ensina, Ele nos instrui ainda mais, irmãos. E Ele acalma ventos. Ele acalma as tempestades, como fez aqui, neste lugar, nesta passagem. E o que me chama a atenção, quando Pedro fala para ele, Pedro sabia quem era o Senhor da glória, que andava com ele. Ele sabia quem ele era, porque ele já tinha vivido algumas coisas com ele. Entretanto, Pedro ainda tinha que ser trabalhado muito em seu interior, como nós estamos sendo. Então, a gente vê Pedro falando, Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor disse, vem. Deus é fiel às suas palavras, aos seus decretos, irmãos. E basta uma palavra dele para nós. O que fazer agora, Senhor? E ele diz exatamente o que devemos fazer. E nós vamos nessa voz de comando e a gente vê o sucesso que a gente tem. Ora para calar, ora para falar. Enfim, ele nos dá a voz de comando como ele deu aqui para Pedro. Vem. Essa palavra maravilhosa, basta uma palavra do Mestre para as coisas mudarem na nossa vida. Ele quer que nós fixemos a nossa mente nele, a nossa mente seja renovada constantemente na palavra dele. Porque nós somos um povo do reino da luz. Nós não pertencemos a este mundo e nós não somos da terra. Às vezes eu brinco com as minhas filhas, nós não somos terráqueos. Por que eu falo isso para minhas filhas brincando? Nós não somos terráqueos, nós somos do reino da luz. O nosso Senhor pensa diferente, é um reino superior. É um reino que ele faz existir aquilo que ainda não existe pela sua palavra. É superior ao que vemos, é superior ao que é palpável. Na outra passagem em que ele repreende Satanás, que foi usado, Pedro se deixou usar por Satanás quando disse, não, o senhor não vai, eu não vou deixar o senhor passar pela morte de cruz. E ele disse, Satanás, você cogita das coisas desse mundo, você não compreende as do reino da luz, as do reino dos céus. E de fato, irmãos, nós não temos que ficar focados no que é palpável, porque vai passar, isso vai passar. Isso tudo vai passar. Nós precisamos construir coisas firmes em que a traça não vai comer. Que são amar ao próximo. Tudo aquilo que ele fala. Se importar com o outro. Se importar em agradar o Altíssimo. Com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Dá importância a isso. Isso tem que ser importante para nós. Isso tem que ser valioso para nós. Isso tem que ser vivo dentro de nós em todo o tempo. Por quê? Porque Ele é nosso Senhor, Ele é especial para nós. Nós se importamos com Ele, porque Ele nos amou primeiro. E agora Ele diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Então, se Ele diz isso, nós precisamos buscar isso. Senhor, me ensina a te amar, Senhor. Dessa maneira que descreve a sua palavra, me ensina, me ajuda, eu preciso me importar com isso. Eu preciso pensar como uma pessoa do reino da luz pensa, nós somos embaixadores de Cristo. Olha que honra que nós temos nas mãos, pessoas enviadas em nome dEle, para falar no nome dEle. Isso é uma honra, isso é uma honra. Muitas vezes o pastor Roberto diz para mim, filha, liga para o vereador tal, fale em meu nome. Eu falo a uma autoridade em nome de outra autoridade. É uma honra para mim chegar diante das autoridades em nome de outra. É uma honra para nós chegarmos diante desse reino, da terra, para falar em nome do nosso Senhor. É como se o Brasil nos enviasse para outra nação, representando a nação brasileira, para falar, por exemplo, ao presidente dos Estados Unidos,
sobre um assunto, nós vamos chegar nele de qualquer maneira, vestindo qualquer coisa, falando gírias ou nos importando com nada, nos desrespeitando os costumes deles? Não, irmãos, nós temos que buscar com sabedoria como nos portar diante de autoridades, como falar diante da nação, da onde nós fomos enviados. Então, é muito especial quando a gente tem esse entendimento de que nós somos filhos do Altíssimo, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós precisamos fazer diferença, nós precisamos imitar o Altíssimo, nós precisamos fazê-lo brilhar através de nossas vidas, nós precisamos que as pessoas percebam com as nossas ações, quando a gente vai para no nosso dia a dia, no trabalho, no supermercado, na nossa casa, simplesmente com a nossa forma de conduzir as coisas, com as nossas ações, a luz brilhará através de nós e vai impactar pessoas. Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos nos firmar ainda mais na sua palavra. Não vamos titubear entre dois pensamentos. Dúvida não provém do Senhor. Medo não é do Senhor. Repreende tudo isso. Põe na sua mente aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos meditar nisso. Quando os nossos filhos estão com algumas ações que diferem da palavra e nos deixam chateados, há promessas para eles na palavra. Vamos buscar, vamos declarar para eles, ao invés da gente ficar retraído, ao invés de ficarmos tímidos diante daquilo. E agora? O que eu faço? Enfim, sem tomarmos medidas nenhuma. Nós precisamos fazer que isso brilhe de fato. Não, o meu filho, diz a palavra de Deus que ele é assim, ele é assado. Enfim, ele fala aqui, eu até peguei uma passagem, quando Isaías 49:25 diz: mas assim diz o Senhor, certamente os cativos serão tirados ao valente, e a presa do tirano será libertada, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Isso é uma palavra tremenda. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e falar: não, o meu filho será salvo pelo Senhor, e ter convicção. Sabe como nós temos convicção? A cor disso daqui. Porque nós estamos enxergando, então nós falamos com convicção. E mesmo que alguém venha falar: eu acho que você está vendo errado, isso é amarelo. Você vai bater o pé firme e dizer que não é amarelo. Esse líquido não é amarelo de forma alguma, porque você vai ter convicção do que está falando. E quando a palavra habita dentro de nós, quando ela faz parte de nós, quando ela está dentro de nós, como rios de águas vivas, ela flui e aquilo se torna real nas nossas vidas. Nós começamos a contemplar os nossos filhos mudando a forma de pensar, a forma de agir, voltando a entender quem eles são em Cristo, e de fato ele tira a presa do tirano, que é o inimigo de nossas almas. Então eu venho falar para vocês uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Filha, creia. Creia, filha, independente dos maus rumores. Não se firme neles. Não dê ouvidos, Michele. Nem assista o jornal, muitas vezes, que nos dá: nossa, eu nem vou no Rio de Janeiro, só tem problema lá, o que eu vou fazer lá? E aí a gente não vai alcançar as almas de lá porque nós temos medo. Sendo que a presença do soberano está conosco, se nós recuarmos diante do medo e de ameaças, como nós faremos? Nosso Senhor nos diz que nós devemos ser prudentes, como a serpente, e nós devemos ser simples como as pombas. Entretanto, ele não fala para nós recuarmos diante de falar do seu amor. Ele diz para nós irmos e falarmos do amor dele. Para nós firmarmos os olhos na sua palavra. Para nós tocarmos as nossas vidas, as nossas empresas, as nossas famílias. O emprego onde nós somos funcionários, como que fosse para ele e não para homens. Então, quando a gente faz as coisas como para ele e não para homens, nós fazemos mais zelosos, nós arrumamos jeitinhos para que as pessoas não descubram que erramos, mas a gente procede de maneira correta e íntegra.
E cada vez que nós fazemos isso, é como que mais segurança nós temos nele, em quem ele é. Por quê? Porque o acusador não tem força de nos acusar. Por quê? Porque nós estamos andando na palavra. E ainda que ele tente nos acusar, diz a palavra de Deus que o Senhor é o nosso advogado junto ao Pai. E que é só a gente nos arrependermos e ele é fiel para nos perdoar. É muito maravilhoso isso. Em todo tempo, nosso Deus tem os braços estendidos e os ouvidos abertos para nos ouvir. Então, irmãos, não tem o porquê nós ficarmos acuados por alguma má notícia, seja na nossa vida, ou seja no que tem nos impedido de falar do amor do Altíssimo. Nós precisamos avançar. Avançar como pessoas convictas de quem nós servimos. Nós sabemos que Ele é Senhor e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, levante a cabeça, coloque, cada um de nós devemos nos colocar na posição de atalaias, de servos do Deus Altíssimo e falar do amor dele e prosseguir e avançar, porque nós vamos, sim, chegar lá na glória, na eternidade com ele. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Que cada um de nós hoje medite nisso. Firme o pensamento na palavra. Fé nessa palavra. Tenha convicção dela. É crer nele. Crer que ele é. Crer que ele fez tudo isso de fato, porque ele também faz em nossas vidas. Então não é só conversa de gente do passado. É uma coisa atual, que prossegue e que continua sendo executada. O livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por nós. Os seus filhos que continuam nessa geração. E o que nós vamos deixar para a próxima geração? Nós vamos deixar uma fé inabalável, uma certeza de vitória. Nós vamos deixar e mostrar para eles que verdadeiramente nós servimos um Deus vivo e poderoso, em que nada pode nos parar quando colocamos os olhos na palavra do Altíssimo. Vamos meditar nisso, por favor, porque vale a pena. Vale a pena, eu falo com propriedade, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que vale a pena, irmãos. E um dia eu conto o meu testemunho para vocês entenderem que vale a pena. Muito obrigada, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, porque mais uma vez declaramos que é um privilégio estar diante do Senhor. Meu Deus, como é bom nós vivermos a Tua palavra. Que essa verdade seja real em cada vida, cada coração que está aqui nesta noite, Deus. Que o Senhor esteja renovando, Deus, e nos conduzindo a um entendimento realmente mais profundo dessa palavra que a Michele trouxe nessa noite. Meu Deus, nós temos acesso à Tua palavra, mas agora nós precisamos crer nela. Crer ao ponto de andar na direção dela. Deixar a Tua palavra realmente nos guiar, como foi dito. Não importando, Deus, as circunstâncias, mas importando o que a Tua palavra nos diz. E que possamos aguardar com paciência no Senhor, como diz o salmista. Aguardar com paciência no Senhor a Tua palavra se tornando vida em nós. Em nome de Jesus. Para que, Deus, o inimigo da nossa alma não tenha espaço para gerar confusão na nossa mente, mas que a nossa mente esteja sendo guardada pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor ministrou na nossa vida através da Michele. Senhor, que a Tua igreja seja fortalecida no Senhor. Sabemos que a fé nos fortalece mediante as circunstâncias desta vida. Que nós não venhamos a sofrer variações, como foi dito, não tenhamos uma fé que oscila como a onda do mar, mas que possamos estar convictos, firmes naquilo que o Senhor nos revela. E que esta igreja possa, com tudo isso, Deus, colher os frutos de fidelidade ao Senhor, de reverência ao Senhor e à Tua palavra, e de uma vida coerente à Tua palavra. Que os frutos venham, porque sabemos, Pai, que o Senhor é fiel
e que o Senhor completará a sua obra na nossa vida, Pai. Que, portanto, que a bênção do Senhor, Deus, esteja se repousando, Deus, sobre cada lar representado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor, que se manifesta de multiformas, esteja enriquecendo cada vida que está aqui e, portanto, Deus, cada lar representado em nome de Jesus. Que possamos chegar na nossa casa, Deus, levando aquilo que o Senhor nos entregou nesta noite. Possamos compartilhar com os nossos, possamos viver esta palavra para colher os frutos, em nome de Jesus. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, Pai. Toda glória, honra, sempre serão dadas ao Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas, Senhor. Aleluia! Glória a Deus!